Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Mais um programa Opinião, hoje terça-feira, penúltimo dia do mês de julho, que voou assim, ó, foguete, rapaz. O tempo está voando muito depressa. E a gente apostos com mais um programa Opinião ao vivo, como sempre, não é? Agradecendo já pelo carinho da sua companhia, aonde quer que você esteja, com quem quer que você esteja, como quer que você esteja, sei lá. Olha só, tanto aqui pelo canal 22 como pela internet, muito bom ter você com a gente aqui, né? O Opinião de hoje já tem apostos aqui lá pelos lados do Ministério Público. O Ministério Público está sempre, Ministério Público Estadual está sempre presente aqui. O doutor René Duó, é isso mesmo, René está aqui com a gente, só para passar direitinho o nome dele, René Duó Souza. Ele é titular da promotoria, que atua lá no velamento das fundações e também entidades do terceiro setor. Você sabe como monta, como criar uma fundação? Para que serve? A importância delas? Tudo isso a gente vai abordar e muito mais aqui, porque eu particularmente sempre tive curiosidade, né? Tem tanta fundação aí e fundações que prestam serviços excelentes, essenciais, inclusive. Ele vai citar alguns exemplos que eu vou perguntar aqui, né? De fundações que funcionam e que são braço do poder público e especialmente, principalmente da sociedade, que acaba se beneficiando, né? Fique atento, porque a opinião só está começando com o doutor René Duó. Quando eu falei que é verdade, que é Duó e pronto. Duó, não tem, não é de Oliveira, não é uma, é Duó. O pai dele estava encasquetado lá e colocou Duó, vai ser Duó e pronto. E está com a gente aqui, não é? Fique bem à vontade, se você quiser interagir com a gente por meio de mensagem, mandando sua pergunta via WhatsApp 999322529, a gente, aí apareceu, né, no rodapé. A gente passa aqui, repassa a pergunta para o nosso convidado. Professor Lorenberg, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade. O Lorenberg tem a mania de assustar os nossos entrevistados, né? Por quê? Porque ele faz um catatal de pergunta ali, as pesquisas dele ali, ó, catatal, um monte de coisa assim. Aí o cara chega ali, já dá o pescoção assim, já olha, fala, ih, rapaz, esse cara vai querer me apertar hoje. Ele fica só na dele, quietinho, depois taca a faca. Tô brincando, ele não faz isso não, mas ali a anotação que ele faz realmente é a forma que ele tem de trabalhar, né? Então tá. Doutor René, muito bom tê-lo aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite. Pela primeira vez estar aqui conosco, não é? Que seja a primeira de uma série de outras tantas. Eu vou perguntar aquilo que eu já disse aqui agora. Fundações, que importância têm elas para a sociedade, né? E depois quero que você também diga aí como faz para se criar uma fundação. É muito complicado, é muito burocrático. Boa noite. Boa noite, Paulo Coelho. Boa noite, professor Nuremberg. É uma satisfação estar aqui com vocês. Agradeço demais o convite e a oportunidade de debatermos de alguns assuntos tão importantes relacionados ao desenvolvimento da nossa sociedade civil. É extremamente relevante a população brasileira compreender que determinados problemas, determinadas mazelas de massa podem ser solucionadas principalmente pela sua própria atuação. A atuação por meio de uma sociedade civil organizada é aquela que efetivamente produz uma emancipação do poder público frente ao poder público dessa mesma sociedade e é assim que efetivamente as grandes nações passaram a enfrentar alguns dos seus problemas, né? É de todos conhecido na história, por exemplo, dos Estados Unidos, a construção da linha férrea totalmente feita em um determinado dado do seu momento histórico pela iniciativa privada, e isso favoreceu em muito o desenvolvimento daquele país. E os exemplos são múltiplos, né? Múltiplos em todos os locais do planeta. E aqui no nosso país, por conta de uma espécie de herança da nossa colonização portuguesa, nós sempre tivemos uma certa dificuldade no Brasil de enfrentarmos essas mazelas, esses problemas relacionados a assuntos públicos por meio da iniciativa privada.
As fundações que têm origem, inclusive, no direito romano, desde Roma há notícias de existências de fundações que produziam justamente um fomento na atuação desses interesses junto à iniciativa privada. No nosso país, estão previstas desde o nosso Código Civil de 1916 e até atualmente na nossa legislação com este objetivo. O objetivo da fundação é fomentar o desenvolvimento de atividades relacionadas à assistência social, de interesse social, junto à iniciativa privada, junto à sociedade civil organizada, como uma espécie de desvencilhamento do funcionamento exclusivo dessa pauta do poder público. E há efetivamente de nós compreendermos esta atuação da atividade privada como sendo necessária. Hoje, em vários países, em várias nações, também se tem fixa a ideia de que vários problemas públicos deverão ser solucionados pela própria gestão feita por empresas, gestão feita pela iniciativa privada, que, além da dinâmica, tem ali uma espécie de maior prestígio e confiança junto à população de que esses interesses serão solucionados da melhor maneira possível. Então, nós temos que investir nesta ideia. A ideia das fundações, que está contida na nossa legislação, precisa de uma vez por todas ser abraçada pela população brasileira para que nós consigamos resolver essas mazelas, para que nós consigamos desenvolver esse status no nosso país. O status de que problemas públicos são de interesse de todos e não apenas do Estado enquanto ente governamental. Então é essa a ideia, né, de tentar fomentar o funcionamento das fundações. Na prática e também no papel e na prática, é menos burocrático quando buscar viabilizar as coisas, levar a assistência social, por exemplo, por meio de uma fundação do que pelo poder público, porque pelo poder público sabe que tem tudo, tem que passar pelo crivo disso, daquilo, por vários filtros de ordem licitatória, de ordem legal, enfim, não que pela fundação não deva ser legal, não deva ter transparência também. Eu quero saber se é menos burocrático pela fundação. Há alguma facilitação na agilidade do funcionamento das negociações e dos negócios celebrados por uma fundação frente àquilo, ou comparando-se com aquilo que é realizado pelo poder público, é facilmente identificável, né? A maneira como você pode recrutar, contratar, dispensar, celebrar negócios, contratos, compras, a facilitação no desenvolvimento de pesquisas, tudo isso junto à iniciativa privada tem uma dinâmica maior no mundo dos negócios do que aquilo que é feito ordinariamente pelo Estado. Principalmente no nosso país, né, em que se criou aí uma tradição de administrativização e de burocratização muito grande do serviço público, né? Então, no nosso país se ressente, sem dúvida nenhuma, de uma atuação um pouco mais célere, mais breve, mais rápida na celebração desses negócios jurídicos com objetivos, às vezes, até altruístas. Então, a iniciativa privada ela tem uma facilidade na gestão dessas ideias que deve ser, de uma vez por todas, abraçada, e isso é feito não somente no nosso país, como em outros, por essa nomenclatura que acabou ganhando corpo, que é a nomenclatura do terceiro setor. Essa expressão terceiro setor surge como uma expressão que procura indicar que o primeiro setor, realizado sobretudo e principalmente pelas atividades governamentais propriamente ditas, o segundo setor que tenta expressar a ideia daqueles serviços prestados pelas indústrias, pelo comércio, e que é produtora de riquezas que são capitalizadas ou que são privadas, e o terceiro setor, que seria aquele realizado por entidades que prestam serviços e de interesse social voltadas para essa população, desvinculados do poder público e desvinculados dessa lógica do lucro, dessa lógica da iniciativa privada que eventualmente colhe quase que todos os cidadãos do mundo moderno. Porém, desvinculado da primeira e da segunda, que você falou aí, porém, fundação geralmente pelo poder privado, né, pela iniciativa privada, que geralmente tem por trás empresários, por exemplo, e empresários, a gente cita aqui o caso da Amage, por exemplo, né, tem uma fundação, ou seja, é uma fundação tocada, vamos chamar assim, gerida, administrada por empresários, né? Só que nesse caso aí, imagino eu que o lucro
não é a principal, a menina dos olhos, pelo menos. A fundação é realmente o cunho genuinamente social, ou não? Exatamente, né? A fundação ela tem como característica essencial na nossa legislação a inexistência de lucro, né? Não há finalidade lucrativa no desempenho das atividades realizadas por uma fundação. Mesmo que ela se alinhe, mesmo que ela desenvolva uma atividade que seja própria de algum determinado segmento econômico. A fundação ela desempenha atividades em que os eventuais superávites que ela possa obter diante daquela atividade que ela desempenha serão destinados para a sua finalidade social, seja mediante proporcionar um desenvolvimento da sua, um elastecimento da sua atividade, seja inclusive mediante a distribuição desse superávit para a sua finalidade social, e esse é o grande objetivo das fundações. Professor Lorenberg. Promotor, antes de mais nada, registrar a nossa alegria, mas muito bom mesmo tê-lo aqui no nosso bate-papo. Nós ganhamos muito com a presença do senhor aqui. Promotor, permita-me sair um pouquinho fora do que está. Não é que esse assunto não seja importante, é claro que é importantíssimo, mas eu vou sair um pouquinho fora, porque eu tenho aqui um trecho de um capítulo que o senhor escreveu, alguns apontamentos sobre o confisco alargado no Brasil. Um artigo, isso aí? Não, é o capítulo do livro do livro. Estratégico. MP Estratégico. Lá para a editora Foco, em 2023. Eu vou ler um trecho desse capítulo que o senhor escreveu do livro. Entre aspas. A despatrimonialização do criminoso trata-se de estratégia do enfrentamento à criminalidade que parte da ideia de que determinados crimes ditos aquisitivos e lucrativos são permeados por alto grau de escolha racional em que o agente avalia e assume os riscos e desvantagens decorrentes de sua prisão frente ao retorno e vantagens proporcionadas pelo delito. Fecham aspas. E aí, promotor, eu tenho aqui duas perguntas, e vou juntar as duas, fazer as duas ao mesmo tempo. A primeira, a despatrimonialização do criminoso é suficiente? Basta para conter o crime, para barrar, para impedir o prosseguimento do crime organizado ou não, e por quê? A segunda questão, quando o criminoso demonstra a inexistência da incompatibilidade ou a procedência lícita do patrimônio, ainda assim é efetivada a sua despatrimonialização ou não? E por quê? Bom, vamos lá. Fico feliz pela pesquisa realizada, né? Eu sou professor de Direito Penal, de Direito Processual Penal, em alguns cursos pelo Brasil afora, e em razão disso, às vezes sou convidado para escrever algum tipo de trabalho, e exatamente o texto mencionado foi uma dessas hipóteses, né? Um desses casos. Esse texto, ele trata de um instituto que foi trazido para a nossa legislação penal pelo pacote anticrime, que já era uma reclamação muito grande de vários estudiosos e doutrinadores do nosso país, que dizia respeito à existência no nosso país do confisco alargado. Até o advento dessa legislação, nós já tínhamos no Brasil apenas a realização do confisco puro e simples, que consiste na perda daqueles instrumentos ou dos produtos eventualmente apurados após a prática de um crime, que era muito pouco significativo, digamos assim, já que às vezes era impossível determinar exatamente todos os rendimentos obtidos por uma atividade criminosa. Então a legislação ela é aperfeiçoada no artigo 91A do nosso Código Penal e passa a contemplar o confisco alargado para produzir, digamos assim, uma espécie, bem entre aspas aqui, porque isso não é cabível na linguagem do direito penal, mas uma espécie de presunção de que tudo aquilo que o criminoso aferiu durante o período em que ele está envolvido numa prática criminosa e tudo aquilo que ele produziu e reuniu como patrimônio, que não é comprovado como sendo de origem lícita frente à sua atividade regular, financeira, econômica que ele realiza, passa a ser considerado como ilícito. E em razão disso ele pode perder esse patrimônio para o Estado, pode ser confiscado.
A ideia do confisco alargado, portanto, é justamente estrangular financeiramente o sujeito que pratica determinadas atividades criminosas e que não vê na lógica da prisão o desincentivo necessário para ele praticar um crime. E você pode encontrar inúmeras infrações penais que têm essa lógica no nosso país, especialmente porque no Brasil, como todos sabem, as penas privativas de liberdade não são tão elevadas assim. Então, às vezes, o sujeito faz uma análise de custo-benefício. Quanto eu vou ficar preso e quanto essa atividade criminosa pode me render. E essa atividade ou esse raciocínio do criminoso deve ser, então, alcançado agora, deve ser dissuadido por meio do confisco alargado. Então, essa é a ideia da legislação, desestimular o sujeito a praticar a infração penal, não somente lhe prometendo a pena privativa de liberdade, mas também lhe desfalcando patrimonialmente frente à consequência trazida agora pela legislação de cunho patrimonial. Então essa é a ideia do confisco alargado, de uma vez por todas tentar desincentivar o criminoso, alcançando aquilo que o incentivava antes a praticar uma infração penal tão lucrativa. Mas a despatrimonialização, eu particularmente vejo como uma maravilha. Eu acho, é uma medida, talvez não a suficiente ainda, mas você não acha, doutor e professor, que está sendo pouco usado hoje o Poder Judiciário, o próprio Ministério Público também tem acionado pouco, tem defendido, não pouco, mas as defesas que são feitas não têm sido suficiente para fazer um efeito que a gente possa falar, pronto, está aí a chave, o caminho é esse aí, vamos atacar crime organizado, tráfico de drogas e por aí vai, com essa despatrimonialização que eu chamo de asfixia financeira, né? Que aí a gente vai ter efeito. Você não acha que a dose está um pouco pequena ainda, não? Sim, o balanço é muito pouco ainda no Brasil. O balanço é negativo, né? Nós temos uma atuação nessa área ainda um pouco incipiente. Isso também é explicado por conta até da recente alteração na nossa legislação, né? O pacote anticrime é de 2019, ele entra em vigor em 2020, houve uma série de questionamentos junto à nossa Suprema Corte a seu respeito, e isso naturalmente reclama uma maturidade das instituições que lidam com institutos jurídicos novos como este, né? Eu acredito que o Ministério Público, o Poder Judiciário, deverão avançar sobre essas novas estratégias de atuação, de asfixia do crime organizado, e a gente quer fazer crer que isso vai acontecer no nosso país. Doutor René, eu tenho uma crítica, e é pessoal essa crítica, deixar bem claro, não é do Lorenberg, tampouco necessariamente é a sua, a menos que o senhor concorde. E se não concordar, eu queria que o senhor explicasse por quê. Essa questão da despatrimonialização, embora prevista no pacote anticrime, que o senhor falou aí, que gerou uma certa polêmica e tal, só que a gente vê, aí eu fico triste, porque é como se estivesse brincando, se a gente estivesse brincando de secar gelo com toalha quente. Vem o Supremo Tribunal Federal, o traficante está preso há não sei quanto tempo lá, aí o cara consegue um bom advogado, uma boa defesa jurídica, daqui a pouco consegue um Gilmar Mendes, da opinião minha, viu, gente? Um Gilmar Mendes, aí alguém que compreenda a defesa daquele sujeito, o cara vai, ganha liberdade, e mais do que isso, helicópteros, bens, carro de luxo, devolve tudo. Aí que eu falo que é secar gelo com toalha quente, não é? Quer dizer, você vê todo um trabalho, todo um esforço para tentar asfixiar, não é? E até devolver aquilo que não é do cara, aí acaba caindo por terra. Queria que você desse uma opinião a seu respeito, dentro das suas limitações aí, para falar. Acho que é um pouco do que eu mencionei, né? Nós temos ainda que desenvolver uma tradição jurídica, institucional inclusive, na aplicação desses institutos jurídicos, né? Muitas das vezes, a maneira como a doutrina, o Ministério Público, o Poder Judiciário de piso ou até de segunda instância enxerga e interpreta determinados institutos jurídicos destoa significativamente daquilo que vem a ser interpretado pelos tribunais superiores. E isso gera algum tipo de dissonância. E essa dissonância acaba criando esse tipo de perplexidade, né? Muitas vezes porque entendeu-se que a atuação realizada antes foi equivocada e isso acaba criando reformas, que acaba criando decisões que vêm a desautorizar aquela postura institucional tomada anteriormente. Então isso acaba produzindo esse sentimento de perplexidade. Agora, dentro de uma análise mais geral, mais conglobante, e não somente do fato ou de algum fato ou outro ocorrido no nosso país, nós temos que entender que nós estamos num processo de amadurecimento. E esse amadurecimento institucional, quero crer,
vou reforçar aqui as minhas palavras de esperança. Quero crer que isso vá Você produzir acha bons realmente, frutos no nosso você acredita país. mesmo nesse processo de amadurecimento? Você acredita nisso? Temos que acreditar, né? Nós temos que fazer fé nesse Eu sentido. também tenho. Mas quando eu vejo um negócio desse aí, a situação como essa aí, eu fico arrepiado mesmo assim, né? É uma tecnicalidade qualquer, uma falha, porque os bons advogados, as boas bancas de advogados, elas têm os caras são bons, não são bobó cheira-cheira, não. Eles têm umas lupas assim, com qualquer coisinha assim, qualquer soprozinho, qualquer tecnicalidade, falha na tecnicidade ou tecnicalidade, eu não sei, é motivo para levar lá. E se tiver um entendimento compreendido lá da esfera da instância superior, o cara ganha a causa, né? E aí, tudo que a gente fala e argumenta, por mais que seja batonzão na cueca, batonzão vermelho na cueca branca, não vai adiantar, porque aí vai levar o entendimento dessas instituições que, segundo a opinião do doutor do doutor René, está em processo de amadurecimento. Também quero acreditar nisso aí. Vamos dar uma chance à esperança, né? E vamos dar uma chance agora para o intervalo comercial. Lorenberg abre já o segundo bloco dessa entrevista aqui, desta noite, com mais um representante do Ministério Público que está aqui conosco, que é o nosso queridíssimo, caríssimo doutor René Duó Souza. A gente volta num instante só. Pois bem, cá estamos de volta. Você está assistindo ao programa Opinião. Muitíssimo obrigado pelo carinho da sua companhia. Eu quero mandar um abraço bem carinhoso aí para Vanilce, que foi ontem o aniversário dela e eu esqueci. Ela pediu para que eu mandasse um abraço de aniversário para ela, que mora no pé da 90. E aí ela me cobrou aqui, né, hoje, falou, poxa, aí eu pedi perdão, mas eu falei que hoje ia ser mais intenso ainda, meu registro de parabéns atrasado, mas de verdade, viu? Que Deus abençoe você e que a data de ontem se repita por muitas e muitas e muitas e muitas e muitas e muitas outras ocasiões e que em cada uma delas você esteja assim, ó, gozando da mais plena saúde e que seja sempre abençoada por Deus, viu? Vamos ao Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Um assunto aqui que é o seguinte, a doutora Milene, né, ela é juíza, doutora Milene Aparecida Pereira Beltramin, ela é da Vara Civil de Rondonópolis, ela suspendeu, Lorenberg, a licença de instalação da ferrovia estadual que ligará os municípios de Lucas do Rio Verde a Rondonópolis. Rondonópolis que fica aqui a 212 quilômetros ao sul. Após, não é? A suspensão se deu após uma alteração no traçado que ainda não foi analisado. Essa alteração não foi analisada ainda, tampouco autorizada pelo município lá do sul do estado, no caso Rondonópolis. Ela determinou a realização de uma audiência pública com a população diretamente afetada por essa mudança, né? O município de Rondonópolis entrou com uma ação civil pública contra a Rumo S.A., contra também o estado de Mato Grosso e contra a Rumo Malha Norte S.A., buscando a suspensão do trecho que passa por seu território. O autor da ação alegou que houve alteração no traçado original do quilômetro 26 ao 050, 26 mais 050 ao quilômetro 45 mais 311, 149, sem uma ciência prévia. Por causa disso, a Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo
instaurou aí um procedimento administrativo para apurar a legalidade da certidão de uso e também ocupação do solo expedida no mês de outubro de 2021 a favor da Rumo. Começaram a judicializar lá, né? Olha só, o ministro de Portos e Aeroportos, o Silvio Costa Filho, juntamente do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, realizarão nesta quarta, dia 31, a partir das 2h15 da tarde, a entrega das obras de expansão dos aeroportos do estado de Mato Grosso. São eles o Aeroporto Internacional Marechal Rondon, Cuiabá, que fica, na verdade, em Várzea Grande, não é? O Aeroporto Presidente João Batista Figueiredo de Sinop, o Aeroporto Maestro Marinho Franco, que fica lá em Rondonópolis, e ainda o Aeroporto Piloto Oswaldo Marques, que fica em Alta Floresta, com investimentos aí superiores a 372 milhões do novo PAC. As reformas incluem adequação de terminais, ainda os pátios e pistas, garantindo mais segurança e conforto aos passageiros. Em seguida, às 3h45 da tarde, horário local, e também teremos o seguinte: a comitiva presidencial participará da cerimônia de entrega de 1.000 unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida, lá no residencial Colinas Douradas, em Várzea Grande, na região metropolitana aqui da capital. Como já foi noticiado aí anteriormente, a entrega também contará com a presença do ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro. As solenidades serão realizadas no município de Várzea Grande. Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Essas aqui, ó, e outras tantas, você encontra aí no GD. E tem notícias de esporte, polícia, política, economia, enfim. Gazeta Digital. Lorenberg, a primeira notícia aqui, e eu já vou estender também pedindo um pitaco aqui do doutor Renê. A juíza, a doutora, não é? A doutora Milene, nada mais fez do que se ater àquilo que foi alegado. Ela viu fragilidade, ela viu que estava faltando alguma coisa, questão da audiência pública, por exemplo, já que houve alteração no traçado, mudou tudo, né? E ela foi agora, porque muitas pessoas estão perguntando, estão questionando, poxa, isso vai travar o desenvolvimento, que já está atrasado, né? Vai atrasar ainda mais aí, mas tem que ser legal, né? Paulo e amigo telespectador, veja, o pedido, na verdade a juíza só fez uma coisa só, atendeu o pedido. Atendeu o pedido. Qual que era? Ora, se houve uma licitação, se houve um envolvimento do município, se houve um movimento dos meios suficiente para aprovar aquele traçado antigo, você não pode mudar o rumo, não pode mudar a direção, porque essa nova direção não foi solicitada antes, amigos. Está correto. Aliás, não é a primeira vez que a Rumo perde perde uma situação dessa. Lembra quando ela fez o pedido de licenciamento de Rondonópolis a Lucas, mas não fez de Rondonópolis a Cuiabá? Esquecendo porque, na verdade, ela bifurca, né? A estrada, a ferrovia vai bifurcar. Sai de Rondonópolis, mas chega em Jaciara ou Jucimeira, não me lembro bem, ela bifurca. Ela vem, uma parte vem para Cuiabá e a outra vai direto. Nortão lá. O Nortão. E nesse sentido, a Rumo esqueceu. Esqueceu entre aspas, amigo, que não esquece. Quando você está envolvido com uma empresa tão importante quanto essa, você não esquece das coisas. Ao contrário, você deixa lá para não ser incomodado. A hora que a gente fica meio grilado com o magistrado, doutor Renê, mas aí eu concordo com os argumentos não sei se o senhor concorda também, mas
O que não é? Se mudou, são regras novas. Mudou, tem elemento novo ali. E esse elemento novo não foi combinado com o povo, por exemplo, por meio de audiência pública. Ou não? O que o senhor pensa disso? Uma opinião sucinta sua aí, sem que haja comprometimento aí. Sim, assim, existe até um impedimento normativo para que promotores de justiça se manifestem. Então tá, vou perguntar para o professor René. Exato. A ideia é a população, e assim, nós vivemos hoje num momento histórico do nosso país, do ponto de vista jurídico, que é uma espécie de hipertrofia do Poder Judiciário. O Poder Judiciário ele é chamado a dirimir conflitos de todas as espécies hoje em dia, né? As demandas coletivas, as ações coletivas e que tutelam, às vezes, interesses difusos e coletivos, proporcionam ao Poder Judiciário uma intervenção em temas que antes eram relacionados exclusivamente ao Poder Executivo e, às vezes, até ao Poder Legislativo. Esse é um fenômeno que colhe todo o Judiciário de todo o mundo, né? Essa atuação do Poder Judiciário no nosso país ela é ainda mais significativa por conta da nossa Constituição. Como vocês sabem, a nossa Constituição ela é analítica, ela dispõe de disposições específicas sobre todos os assuntos, o que permite que todos os assuntos sejam trazidos ao Poder Judiciário por serem determinados fatos violadores desses direitos. Isso acaba proporcionando, especialmente no Poder Judiciário brasileiro, essa hipertrofia e essa judicialização da vida, né? São todos os aspectos relacionados à política, à filosofia, à ciência, à economia. Quase todos eles hoje desaguam junto ao Poder Judiciário por conta dessa nossa característica hoje brasileira. Lunemberg, por favor. Promotor, saindo um pouquinho fora, de novo, eu estava lendo um capítulo do livro Feminicídio, Controvérsias e Aspectos Práticos, do senhor com o professor Francisco, e especificamente o artigo 4º, o princípio da igualdade no contexto do feminicídio. E eu destaquei um trecho que eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito. Entre aspas, a Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio devem ser compreendidas, visto que buscam reduzir as diferenças de gênero entre homem e mulher, de modo a promover a isonomia de todos. Fecham aspas. Gostaria muito de ouvir um comentário, até porque esse comentário não é por acaso, porque está exatamente naquela discussão antiga que o senhor conhece muito mais do que eu, porque você virou, quando a mulher é assassinada e tem benefícios daquilo, o homem é penalizado muito mais do que deveria. Cadê a igualdade? Lembra dessa discussão? Que o senhor conhece muito melhor do que eu. Cadê a igualdade? Por isso que eu estou pedindo exatamente esse comentário que eu tirei desse parágrafo desse texto. Perfeito, professor. Na verdade, o direito penal brasileiro ele está realizando na Lei Maria da Penha e na Lei do Feminicídio uma política afirmativa que procura justamente restabelecer medidas que procuram combater a desigualdade à vida em determinadas situações. Então, quando a Lei Maria da Penha entrou em vigor, houve uma discussão muito grande a respeito da sua possível inconstitucionalidade por malferimento ao princípio da igualdade. O entendimento, então, que restou consolidado é justamente de que não, né? Porque a igualdade, ela pressupõe igualdade em todas as suas situações. Na medida em que você identifica que determinados problemas e crimes, como acontece com a violência doméstica contra a mulher, são mais incisivos e são mais numerosos no que se refere à prática desses crimes em face de mulheres, a reação do legislador que procura, então, compensar esse déficit, ou, nesse caso, um superávit de crimes em face das mulheres, é justamente compensado por uma penalização um pouco maior daqueles que eventualmente praticam essas infrações. Então, essa é a ideia, né? Tanto a lei do feminicídio quanto a Lei Maria da Penha, que dão um tratamento especial para essas vítimas, procura justamente corrigir essa distorção no princípio da igualdade que assola essas vítimas no nosso país, criando uma punição um pouco mais severa para aqueles que eventualmente desafiam essa legislação. Então, a ideia é compensar esses problemas estruturais que nós temos no nosso país, esse preconceito, essa maneira de enxergar a mulher como uma vítima muito mais fácil, muito mais vulnerável dos ataques realizados por quem quer que seja, punindo aqueles que praticam esses comportamentos de forma mais severa. Eu tenho, a propósito disso, uma dificuldade de até argumentar, contra-argumentar, porque eu temo ser mal entendido. Porque, olha só,
Esse programa, por exemplo, aqui, doutor Renê, vai fazer 5 anos que sempre batendo na tecla que nós todos devamos nos unir para combater a violência contra a mulher. A violência doméstica, principalmente essa questão da violência contra a mulher. Só que tem uma coisa que me deixa encasquetado. Quando a mulher alega que foi agredida, ela vai até uma delegacia, presta queixa e tem sempre uma equipe policial que vai lá buscar o sujeito, o suposto agressor. E, via de regra, o delegado determina que ele fique preso. Ele que prove a sua inocência, né? Geralmente batom na cueca, o cara bateu mesmo, o cara agrediu mesmo, não é? Mas pode também não ser bem isso. Pode ser, porque gente boa e gente ruim tem em todo lado, e de todo sexo, masculino, feminino, não é? Ela pode estar blefando, ela pode estar por ciúmes, por N razões, né? Você não acha que deveria ter um critério melhor para que o agente policial decidisse pela prisão, por conta de uma situação como essa? Olha, geralmente a atuação dos agentes policiais que atuam em casos de violência doméstica já é feita mediante um treinamento adequado para que ele consiga separar situações de mentira ou de inverdades na atuação na defesa dessa mulher vítima de violência, né? Geralmente esse profissional já é treinado, já tem uma tarimba para tanto. Isso não elimina, eventualmente, todas as hipóteses de equívocos ou de manipulação do sistema penal, né? Mas, eventualmente, você pode compreender que esse tipo de desvio ele faz parte de uma possibilidade, de uma consequência quando se lida com o direito penal no nosso país, né? Não que ele deva ser desejado, não que ele não deva ser enfrentado, mas, eventualmente, o nosso sistema processual penal, o nosso sistema de justiça é talhado de uma maneira a eliminar e reduzir o máximo possível essas situações de equívocos, né? Verdade. Tanto que, na minha opinião, aí já é no olhômetro de repórter, que muitos anos cobriu, fiz muitos anos aí, jornalismo policial, eu acho que, na maioria esmagadora, os policiais, os delegados, agem de forma correta, não é? Porque eles têm essa preparação. Tanto os policiais militares também, aqui temos a Patrulha Maria da Penha, por exemplo, eles têm a forma de identificar se o cara está... Não é que eles tenham a arte de enxergar aquilo que não se sabe ainda, mas eles conhecem o comportamento, sabe como é que age o mala, o malandro que bate em mulher, que é covarde, né? Então, geralmente eles tomam uma decisão acertada, mas pode, em 1000, acontecer de 1 ou 2 vezes aí, cometer algum tipo de equívoco. Eu queria, antes de passar para o Lorenberg aqui, doutor, voltar na questão da fundação, rapaz, porque que é para isso que o senhor veio aqui. Nós garra na conversa, o Lorenberg troca de assunto toda hora também. Estou brincando, Lorenberg, pode ficar à vontade aí, pode perguntar à vontade. Eu falei agora há pouco, falamos de, sei como exemplo, a AMAGE, né? Lá tem a fundação, acho que é Fundação Lúcia, alguma coisa assim. E tem outra fundação também. Geralmente, tem que chamar intervalo comercial, é? Fala comigo aí no ponto. Tem que chamar intervalo comercial? Tem que chamar intervalo comercial. Mas vou deixar a pergunta aqui. Geralmente, quando tem, não é o caso da AMAGE, mas quando tem figura política por detrás de uma fundação, isso não tira um pouco a credibilidade, não é um pouco perigoso, porque afinal de contas aquilo ali vai receber recurso público. Eu queria que o senhor desse uma discorrida sobre o assunto daqui a pouco, após o intervalo comercial. Estamos de volta com o programa Opinião na sua TV Pantanal, canal 22, Rede TV, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Mandar um abraço para o meu amigo Edilson Paulo, que está ali, cinegrafista. Hoje eu boto fora do Edilson aqui, porque o Edilson está cobrindo as férias do meu amigo Gersinho. O Gersinho que amanhã estará de volta aqui, né, depois das suas férias aí em solo
Americana, ele viajou, ele fez uma turnê aí, né? E o Edilson veio aqui, mais uma vez, um grande cinegrafista, um grande caráter que eu conheci. Lembro do Edilson eu lembro no nosso estradeiro que a gente fez, lembra? A gente fez um estradeiro com Blairo Maggi, falamos da Maggi aqui agora. Governo Blairo, a gente foi para Bolívia, Peru e Chile. Ele foi pela Gazeta, já estava na Gazeta naquela época. Foi em 2004, 2005, assim. E esse ali padeceu com a altitude, todos nós, né? Mas Edilson é um grande caráter e um grande profissional da imagem, né? E o Grupo Gazeta está cheio deles. E o Edilson é um que eu tenho um prazer de trabalhar com ele sempre. Eu deixei uma pergunta aqui no bloco que encerramos, no bloco anterior, sobre a questão. Eu queria que o senhor falasse a respeito o senhor lembra do que eu perguntei? Sim, sim. Porque, assim, só para dar pra ter uma noção para quem possa ter a mesma dúvida que eu. Sim. Bom, vamos lá. Uma fundação no nosso país, ela é instituída, ela nasce a partir de duas possibilidades. A primeira delas é por meio de uma constituição, de um ato em pessoa em vida, que por meio de uma escritura pública destina um determinado patrimônio para a constituição daquela fundação. Então, imaginemos aqui, o sujeito tem um terreno e nesse terreno ele quer que seja edificado um prédio para, sei lá, prestar serviços relacionados a creche para pessoas carentes. Então ele pode fazer isso mediante escritura pública e a partir daí, depois de realizado uma série de etapas junto ao cartório de registro, junto ao Ministério Público e finalmente a fundação passar a existir, passar a funcionar, ela existe por si própria. O instituidor, portanto, de uma fundação, ele depois que ela é instituída, ele não tem mais poder de direção sobre ela. Ela ganha vida própria, ela ganha personalidade civil própria. A outra maneira de se instituir uma fundação é por meio de testamento. O sujeito falece, deixa no testamento a necessidade e a vontade dele, que vincula, inclusive, os herdeiros, de que determinado patrimônio será também destinado para aquela finalidade social que ele apontou naquele testamento. Então, em uma outra hipótese, no caso de uma fundação instituída por alguém que detenha um mandato, que seja político conhecido de uma determinada localidade, essa fundação ela tem, em princípio, uma autogestão absolutamente divorciada da vontade daquele político. Então, ela passa a ser gerida por um corpo de dirigentes que não está... Uma espécie de conselho. Exatamente. Ela passa a ter uma gestão independentemente daquela do instituidor. O instituidor pode até, eventualmente, utilizar-se da fundação para a sua satisfação pessoal, sua satisfação altruísta, porque afinal de contas ele realizou um ato altruísta que deve ser... vaidade, né? Mas ele não tem mais o poder de direção sobre aquela fundação. Agora, resta responder ainda uma indagação, mas ele pode utilizar-se dessa fundação para uma autopromoção política? Havia até uma certa indiferença na nossa legislação a respeito disso. Mais ou menos como que admitindo como sendo uma espécie de consequência natural. Mas a nossa legislação eleitoral hoje tem previsão, expressa nesse sentido. Que veda o uso de uma fundação para fins políticos, para fins promocionais do político. E como que isso é feito pela legislação eleitoral? Caçando o registro do candidato que eventualmente pretenda fazer uso de uma fundação autopromocional. E se ele sempre teve ligação direta, o protagonismo dessa fundação, só que ele seguiu a orientação regimental, conforme diz a lei, de se afastar naquele tempo que é permitido, que é exigido. Eventualmente, se ele não está disputando o pleito e nem no mandato eletivo... Para ele disputar o pleito. Eu sou presidente de uma fundação aí, só que em 2024 vai ter eleição. Se eu seguir a regra eleitoral de naquele tempo determinado pela cartilha lá, pela regra, pela lei, eu me afastei, pronto. Aí eu posso... Exato. Você não vai poder realizar, por exemplo, propagandas políticas no interior da fundação, tentar capitanear os votos daqueles que estão eventualmente ligados a... E nem usar o nome da fundação, né? E nem usar o nome Paulo da fundação. Coelho da Fundação Coelho, não sei o quê. Exato. Eu não vou poder usar isso, então. Exato. Então a legislação ela procura impedir o uso equivocado do prestígio que uma fundação eventualmente possa obter para fins políticos e eleitorais. Ela tenta, então, criar esses empecilhos com o objetivo de manter a fundação destinada à sua finalidade social. Lorenberg? Promotor, o crime de carteirada, que há muito tempo as pessoas talvez já tenham esquecido, mas ela continua. Ela é muito presente na nossa sociedade, na sociedade brasileira, e principalmente mato-grossense.
Mas o crime de carteirada e o crime de corrupção passiva, aliás, que são temas de um artigo que o senhor chegou a escrever, que foi publicado no dia 14 de junho de 2022, lá no site Migalhas, eu vou fazer duas perguntas a respeito disso. A primeira, qual é o traço comum entre a carteirada e a corrupção passiva? O ponto comum entre os dois. E a segunda, no final desse texto, nas últimas linhas desse texto, o senhor escreveu o seguinte: no crime de carteirada não há mercância da função pública. E eu gostaria muito que o senhor comentasse esse trecho que eu tirei no último parágrafo do seu texto. E tem um aí que é o primo da carteirada, que é o tráfico de influência também, né? Exato. Bom, vamos lá. Esse nome, carteirada, ele é um nome popular, né? A nossa legislação, ela não adota expressamente esse nome. Então, eu preciso esclarecer isso por quê? Porque sempre foi feita essa menção sobre esse comportamento de carteirada para designar mais ou menos aquele comportamento do agente público que eventualmente deixa de realizar uma obrigação, por exemplo, ele não quer enfrentar uma fila, ou eventualmente obter uma espécie de vantagem, valendo-se pura e simplesmente do prestígio do seu cargo. Então ele chega em numa blitz policial e diz: olha, eu sou autoridade tal e você não tem por que me autuar, você não sabe com quem você está falando e tal. Esse comportamento ele é designado no nosso país tradicionalmente como carteirada. Tradicionalmente, esse comportamento ele nunca foi capitulado, tipificado como crime no nosso país. Ele era tipificado como uma infração disciplinar, né? Então, o agente público que assim fosse flagrado no nosso país poderia ser punido na esfera disciplinar no nosso país. Aí nós tivemos o advento da nossa nova lei de abuso de autoridade, a Lei 13.869, que estabeleceu no artigo 33, parágrafo único, a tipificação finalmente da carteirada. O problema é que esse tipo penal ele ficou um pouco mal redigido, a ponto dele criar uma espécie de confusão com o crime de corrupção passiva. Corrupção passiva, tenho certeza que todo telespectador aqui que está acompanhando sabe o que é. Corrupção passiva é o funcionário público quando ele solicita uma vantagem para deixar de fazer ou fazer algo que ele devia ter feito, né? Ele deixa de cumprir a sua atividade funcional porque ele recebe uma vantagem devida, que é a propina. O problema de confusão entre os dois crimes é que, na carteirada, da maneira como ficou redigido na lei de abuso de autoridade, o sujeito também recebe uma vantagem devida. Então, você criou uma espécie de conflito entre dois tipos penais que pode criar uma proteção dos bens jurídicos realizados por aquele que pratica uma corrupção passiva muito inferior àquela que inicialmente era feita pelo nosso legislador, já que a pena da carteirada, salvo engano, é de 6 meses a 2 anos. É uma pena michuruca, né? Serve para inibir ninguém de fazer comportamentos criminosos como de corrupção passiva. Então, eu me senti motivado a escrever esse texto, esse artigo, para distinguir um pouco esses dois crimes. A distinção básica é que ambos os crimes, o traço comum é esse. Em ambos os comportamentos tipificados pela nossa legislação, o funcionário público recebe uma vantagem indevida, ou seja, aquela que não está atrelada à sua atividade funcional regular. E a diferença principal é essa que eu contei e mencionei na linha mencionada e lida pelo professor, né? Na corrupção passiva, o funcionário público, ele vende o cargo, ele faz uma troca, ele estabelece: você me paga o preço e eu te dou uma atividade funcional irregular. Na carteirada, não. Na carteirada, quando o funcionário público, tenho em mente o exemplo de furar fila, quando ele vai lá e fura a fila, ele não está vendendo a atividade funcional dele, ele não está comercializando, ele não está praticando mercancia nenhuma da sua atividade funcional. Ele está blefando, ele está obtendo uma vantagem por conta ou do temor reverencial daquele que está ouvindo a carteirada, ou até porque aquele sujeito se sente motivado a agradá-lo, fazer algum tipo de menção à moral, à amizade com aquele funcionário público, do que propriamente recebendo uma vantagem do funcionário público realizando aquele ato. Então, não há na carteirada essa troca, essa reciprocidade entre o funcionário público e agente privado. E como é que funciona a dosimetria quando um promotor de justiça, ele fala: não, peraí, isso aqui é grave, muito grave, isso aqui é mais leve.
Por exemplo, um sujeito que está no poder público, aí ele facilita para que alguém passe à frente, alguém que está numa fila de espera para uma cirurgia, coisa do tipo, recebe alguma coisa em troca, não necessariamente dinheiro, mas recebe alguma vantagem, isso também é crime, não é? E aquele que realmente recebe propinona grande, né, que a gente está cansado de noticiar aí. Como é que funciona a dosimetria aí? Como é que funciona para você identificar um e o outro e pedir a punição? Assim, a nossa legislação ela prevê nos nossos crimes pena mínima e pena máxima, né? Então, no crime de corrupção passiva, a pena mínima é de 2 anos e a pena máxima é de 12 anos. Como é que o juiz ou o promotor de justiça vão se pautar a partir dessa diferença toda? São vários parâmetros colocados pela nossa legislação. Um deles é a consequência do crime. Está lá no artigo 59 do Código Penal. Quando a consequência do crime, que é feita justamente à luz do dano causado ao erário ou da eventual vantagem obtida pelo agente, num caso como este, feito de maneira distinta, aí o juiz vai se aproximando ou não do máximo e assim ele consegue identificar ou individualizar melhor a pena cabível em um caso e em outro. Aí tem recurso, o cara acaba entregando cesta básica para a comunidade. Infelizmente, tem que dar uma reformada nisso aí também, porque o cara está prejudicando um coletivo. Lorenberg, uma última pergunta sua aí, por favor. Mas muito rapidamente, promotor, a respeito do... O senhor falou por 4 vezes a questão do abuso de autoridade. E eu pergunto ao senhor, o senhor defendeu esse projeto quando estava em gestação e ainda o defende, acha necessário, até porque existia uma lei antiga de 1965. Qual a diferença basilar das duas? As duas punem de verdade ou deixam de punir? O que é pior? O não punir e o punir? Excelente pergunta. Eu tenho uma obra, né, sobre a lei de abuso de autoridade também. A nova lei, veja, ela era necessária porque a antiga era muito defasada. Ela possuía algumas dificuldades de sua implementação. Então, isso sempre foi uma queixa da doutrina penal brasileira que exigia que o legislador aprontasse uma lei nova. O problema da nova lei é que ela teve como alça de mira atos que não se traduzem basicamente como abuso de autoridade. Se eu perguntar aqui, se fizer uma enquete aqui para todos que estão acompanhando o programa, o que é abuso de autoridade para o telespectador? Ele vai responder facilmente, é o safanão, o tabefe, a agressão do agente público para com o cidadão. Pois, pasme, este comportamento não está tipificado na nova lei de abuso de autoridade. É um disparate isso. Uma nova lei que procura combater o abuso de autoridade não tipifica o comportamento que, por excelência, é abuso de autoridade. O estrago só não é pior porque nós tínhamos um dispositivo lá no Código Penal que estava esquecido porque aplicava-se a lei de abuso de autoridade antes, que tipifica esse comportamento. Mas o estrago seria enorme se nós não tivéssemos esse tipo penal na nossa legislação, a ponto de, por exemplo, ter que responder um agente público numa situação como essa pelo crime de lesão corporal, o que era muito aquém quando você está querendo punir mais severamente funcionários públicos que agem de forma desmedida. Então a nova lei tem essa queixa, esse defeito. Ela procurou penalizar atos praticados por membros do Ministério Público, membros do Poder Judiciário e outros agentes públicos que não acho que eles deveriam ter ficado sem tipificação, mas para que a lei tivesse um prestígio maior junto à comunidade jurídica, ela deveria também alcançar esses atos de abuso de autoridade comuns. Ok, eu tenho que encerrar o programa agora porque é horário de rede TV, daqui a pouquinho vai entrar lá o programa de informações sobre o mundo artístico. Eu ia falar fofoca, mas está muito pejorativo, né, com Nelson Rubens e companhia. Doutor Renê, muito obrigado por ter vindo ao programa Opinião pela primeira vez, que o senhor volte outras tantas, adorei o bate-papo, né? A gente falou sobre um monte de coisas aqui, inclusive sobre as fundações. Eu vou pesquisar sobre como montar uma fundação no futuro, quem sabe, né? Obrigado, esse espaço continua a postos para bem informar. Obrigado a todos, agradeço a atenção. Abraço para o nosso caríssimo Procurador-Geral de Justiça, Dr. Deusdedito Cruz, que sempre vem aqui, né? Sempre traz as dicas, as sugestões, a gente acata, porque sempre rende assuntos, entrevistas excelentes como essa de hoje, do professor Renê Duó Souza. Lorenberg, até amanhã. Até amanhã. Deputado federal pelo PL, Nelson Ned Previdente, também conhecido como Nelson Barbudo. Vai estar conosco aqui amanhã às 7h30 da noite. Ele assumiu a vaga deixada pela nossa querida Amália Barros, que faleceu, não é?
E ele agora continua no PL e vai vir aqui para falar conosco sobre as coisas lá do Congresso Nacional, especialmente da Câmara Federal. Então, Nelson Barbudo, amanhã conosco aqui. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.